E esse evento de sabadão tá bem recheado, cheio de luta boa. Inclusive, tô até surpreso porque eu não tinha me atentado em quanta luta boa tem nesse evento. E o Come Event não poderia ser diferente. Um lutaço, tem tudo pra ser a luta da noite. Eu tô falando de Diego Lopes contra Brian Ortega, que vão se enfrentar pela categoria dos pesos penas, ali até 66 quilos do UFC. E eu vou trazer pra vocês aí tudo que vocês precisam saber pra encontrar o mapa do tesouro e fazer aquela moedinha sincera neste evento, certo? Eu me chamo Gabriel Mota, seja bem-vindo à tripulação do MMA Pirata. Mas antes de seguir viagem, já sabe, clinch no like, não larga dele nunca mais. E sinceramente, rapaziada, eu tô tenso pra esse evento, então comenta aí embaixo, por favor, se tem alguma luta, sem ser a luta principal, que tá te deixando tenso também, certo? E agora, sem muita enrolação, sim, vamos pra luta. O Diego Lopes é um lutador muito empolgante pelo conjunto que ele apresenta. Ele é um bom lutador em pé e ele é muito melhor no chão. Em pé ele é aquele brigador, ele mistura ali o coração brasileiro e o coração mexicano, ou seja, ele tem muita raça, aplica muito volume de golpes, não se importa em tomar golpes, traz a briga pra dentro do cage. E no chão, ele é uma mistura ali de um Charlinho com Demian Maia, assim, né? Não no quesito, não estou comparando, mas no quesito estilo de jogo, porque ele não necessariamente precisa quedar pra finalizar ou pra ir pras costas, ao mesmo tempo ele aceita ser quedado pra tentar aplicar ali um triângulo, uma chave de braço, e também ele é muito versátil no solo e consegue transitar de maneiras assim totalmente incomuns pro que a gente tem hoje de jiu-jitsu no plantel do UFC, certo? Na trocação ele tem um bom boxe, ele tem poder de nocaute e ele chuta muito bem, principalmente chute frontal, só que ele recebe muito golpe, ele entra muito na briga, ele recebe muito golpe reto. O que favorece ele é que parece que ele tem um bom queixo, porque até agora eu não vi ele tomar assim, um knockdown muito claro, muito sinistro dentro do UFC, incluindo a luta que ele fez no Contender Series contra o João Anderson Tubarão Brito, certo? Enquanto isso, o Brian Ortega tem um jogo muito parecido também, ele tem um bom boxe, ele tem, não chuta tanto e não checa tanto os chutes também, mas ele tem um bom boxe, tem muito coração, porém eu acho que ele recebe mais golpes do que o Diego Lopes, porque o Diego Lopes, quando recebe o primeiro golpe, ele já tende a ficar esperto e começa a se movimentar ou troca as instâncias, né, as alturas da luta ali entre a luta em pé e a luta no chão. Porém, o Brian Ortega não, ele toma às vezes 2, 3 golpes e continua marchando pra frente. Isso é muito bom pra nós que estamos assistindo, porém é péssimo pra ele, porque a gente entra num ponto que eu acho que é o divisor de águas nessa luta. Queixo dos dois, apesar de ambos serem muito acertáveis, principalmente para golpes retos, o que acontece é que o Brian Ortega fez 1 milhão de guerras onde ele saiu totalmente machucado desde o primeiro minuto de luta. Então isso é complicado. A diferença de idade e de tamanho não é tão exorbitante, mas também tem ali uma diferença de tamanho. Mas o Diego Lopes, ele parece ter um queixo melhor do que o Brian Ortega. No solo, eu acredito que ambos se equivalham ali, a gente vai ter que ver na hora, mas eu não acho que um vá finalizar o outro, porque ambos são ali muito versáteis no solo, muito finalizadores, é o carro-chefe de ambos ali, se a gente for ver ao longo de várias lutas. Mas o que pega pra mim é o boxe, e o boxe de ambos também é muito parecido, é um boxe marchando pra frente, aplicando bastante volume de golpes, mas ali tomando muito golpe reto, às vezes cruzados, se movimentando muito, sempre ciscando, lateralizando e indo pra cima do engage. Ambos gostam muito e aceitam muito a briga. E bom, rapaziada, o meu veredito vai mais ou menos por este caminho. A gente vai analisar dois atletas que têm um jogo muito parecido, porém um é um pouco mais alto e talvez tenha um jiu-jitsu ali que às vezes tende ao passivo, que é o Diego Lopes, que é muito mais agressivo em pé do que no chão, porque ele vai construindo, assim como o Poatan faz com o nocaute dele, o Diego Lopes vai construindo a finalização e ele vai enxergando, ele tem muita frieza no solo. Já o Brian Ortega parece ali um cara mais pano molhado, assim, digamos. Ele vai se adaptando ao que tá acontecendo no jogo de solo com o adversário, então ele leva um pouco mais de tempo para aplicar ali as finalizações, ele vai ajustando com um pouco mais de calma também, mas ele parece ser um pouco mais maleável, digamos assim. Os adversários dele parece que estão sendo grudados ali pelo Venom, entendeu? Enquanto o Diego Lopes, ele põe a forca no seu pescoço e vai ajustando o tempo que ele precisar. E às vezes ele insiste um pouco em certas finalizações
o que faz com que ele fique exposto no chão. Mas eu acho que a luta não vai chegar a ficar tanto nesse ponto em específico, assim, de um chegar próximo de finalizar ou finalizar o outro. Talvez a luta de jiu-jitsu que role ali seja uma guerra, um xadrez, onde quem golpear talvez mais o outro vai ter um pouco de vantagem, talvez roube um round. Se essa luta durar 3 rounds, eu acredito que a gente tem tudo pra ver a luta da noite, principalmente pelo coração que ambos demonstram dentro do cage. Mas, ao meu ver, o queixo de um está muito mais deteriorado que o do outro, e eu prevejo um nocaute, veja bem, um nocaute a favor de Diego Lopes. Bom, rapaziada, por hoje é só. Essa luta aí foi até que rápida, porque ambos têm um estilo muito parecido e um estilo muito empolgante. Eu acredito que a gente vai ter um lutaço nesse duelo. Pode ser o duelo, a luta da noite, talvez a performance da noite, dependendo de como desenrolar, caso não dure os 3 rounds. É uma luta que eu acho que vale muito a pena a gente assistir. Não acho que Brian Ortega é igual a Robert Whittaker, então assim, não é a mesma passagem de bastão que tava se cogitando em relação ao Whittaker e Aliskerov. Eu acho que Brian Ortega, apesar dele ainda ser muito perigoso, ele não é um Max Holloway, ele não é um Volkanovski, ele está um nível um pouco abaixo, enquanto o Robert Whittaker é basicamente um campeão sem coroa, até que ele consiga retomar ou não a cinta, né? Mas ele realmente é um porteiro, entre aspas, muito mais sinistro nos médios do que o Brian Ortega seria nos pesos penas. Para mim, esse é o maior desafio possível, veja bem, possível, que o Diego Lopes poderia pegar. Acima disso, eu acho que já começaria a ficar um pouco a mais para ele, mas eu confio nele nessa luta. Não tem pachequismo, mas acho que os jogos são parecidos e tempo gasto, as guerras que foram travadas pelo Ortega, mesmo ele tendo menos lutas, vão infelizmente desfavorecê-lo neste duelo, certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e foi. Perfect.